Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Lumina Podcast. Esse episódio é patrocinado pela Lumina Studio, seu espaço audiovisual no centro de Belo Horizonte. Estou aqui com minha namorada, ilustríssima Isadora Caldas. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Mundim e a Lumina Studio tem um espaço para produções audiovisuais, certo? Sim, para entrevistas, você produzir seus vídeos e conteúdos para as redes sociais, além de locução também, que a gente faz aqui. Então, você quer dar voz para o seu projeto? Tá procurando alguém com uma voz interessante? A gente consegue fazer aqui também. Só trazer o seu vídeo para a gente produz tudo direitinho. Que a gente faz edições, né? A gente faz todo o trabalho do audiovisual, né? Todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção. Então, se você precisar da gente está com o site, né, que é luminastudio.com.br. Se precisar de fazer sua reserva também você pode fazer sua reserva por lá para chamar a gente para uma reunião, conhecer o nosso espaço. E nas redes sociais a gente está com o Lumina Studio BR, né? @LuminaStudio BR, porque tem, né? Tem outros Luminas Studios no mundo e a gente precisou colocar o BR, mas Instagram, TikTok, Facebook, qualquer outra rede. Só colocar Lumina Studio BR que você encontra a gente. E hoje é o Dia das Mulheres, né? Dia da Mulher. Dia 8 de março. Esse episódio está sendo transmitido dia 9. Se você está assistindo aí, dia 9 de março. Mas sábado. Dia da Mulher é todo dia, né? Dia da Mulher todo dia, exatamente. Estou com duas mulheres maravilhosas na mesa. Opa. E uma delas, minha namorada Isadora, e a outra, minha colega, minha querida amiga, Dani Ryoga. Seja bem-vinda, Dani. Bem-vinda, Dani. Olá! Muito obrigada, Marcelo, pelo convite, Isa também. A gente é tão íntimo que esquece de apresentar você, né? É. Você é pesquisadora, enfim, tem um currículo grande aí. Até eu fico meio... primeiro você é formada em Design gráfico, né? Sim, então, vamos falar um pouquinho. Mas obrigada pelo convite. Pessoal, tô super feliz de estar aqui, principalmente no Dia da Mulher, né? Foi bem simbólico quando a gente marcou. E você até que falou, Dani, vai ser o Dia da Mulher. Eu falei, olha, que bom. Então, parabéns a todas as mulheres aí que estão nos assistindo, mas como diz a Isa, todo dia é nosso dia. Todo dia. Né? E, enfim, bom, eu sou a Daniele Ryoga, né? Aí falando, eu posso me apresentar de duas formas, né? Assim, na verdade, questão do currículo profissional. Eu sou bacharel em design gráfico, eu tenho uma formação bem tradicional, na verdade, na linha educacional. Um MBA na área de gestão estratégica de comunicação organizacional, mestrado e doutorado de gestão e organização do conhecimento, / ciência da informação, que é a mesma coisa, pelo FMG. E, assim, o que trouxe aqui, né, para o tema de hoje é que eu fiz vários intercâmbios, né? Viajei 4 vezes e aí a gente tem vários pontos em comum, né? A gente vai falar sobre viagem, intercâmbio. Aí eu vou quebrar suas pernas, que, cara, assim, intimidade, né? Já? Quem é a Dani Ryoga? Não, porque eu assisti um episódio, um podcast, alguma coisa esses dias e eu achei interessante, foi filosófico, tipo assim... Quem que é a pessoa? Quem é você? E aí eu tava refletindo sobre isso, tipo, Nossa, quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim: "Ah, não, eu sou bibliotecário, eu sou isso, eu sou aquilo". Mas tipo, não, quem é você? Não isso é o que você faz. Muito aí, boa. Então você quer responder? Eu vou responder. Eu vou tentar. Vamos para essa empreitada. Sim. Olha, eu sou uma pessoa em constante construção e reconstrução. Você pode falar isso. Nossa, caramba, bonito, Eu sou, porque, assim, entre várias terapias, enfim, amizades, família, né? Sim. Tentativa aí, que a gente vai aprendendo que não tem erro e acertos, tem escolhas, né? E tudo tem o bônus e o ônus. E é isso aí, em fase de reconstrução, né? A gente tá sempre, né? E eu acho interessante, eu acho legal você... A gente conversa muito, a gente troca muito figurinha no off, né? Assim, Sim. A gente conversa muito principalmente sobre carreira, que eu te conheci na pós. Eu te conheci em 2018, a gente tava fazendo disciplina juntos. Eu tava no meu primeiro ano de mestrado. E você tava já há mais tempo. No segundo do doutorado. Tava fazendo disciplina, você na época tava fazendo, a gente se conheceu. E foi muito legal a experiência, mas ao mesmo tempo foi muito estranho para quem não te conhecia. E eu acho que as pessoas sentiam a mesma coisa em relação a mim. Você é uma pessoa você se destaca por ser diferente da sua forma de ser. O que você acha disso? Assim, eu sempre fui notado como uma pessoa diferente também, assim, nesse sentido de, às vezes, por ser muito introspectivo, às vezes, eu sou muito reservado.
as pessoas teriam uma percepção diferente. E de são mim. duas pessoas, assim, diferentes. Diferença quer dizer. Eu embolei. Você quis dizer questão de diferente, porque você já é mais introspectiva e a Dani já é mais extrovertida. Não, mas né? justamente pelo jeito Sorriso e dela, tal. assim, porque ela se destaca. Quando eu conheci ela, eu lembro de tê-la visto, de percebê-la, assim, da forma como ela se comunica. E também porque ela levantava a bandeira que eu também levantava, que é a questão do inglês na vida e na Sim. posse. E ela falava... porque, na verdade, aí a gente vai entrar naquele assunto que a gente já até falou sobre isso. Às vezes você é tido como uma pessoa snob, porque você fala inglês, você tá querendo que as sim. pessoas falem e ela dá aula também, eu também dei aula, e você quer divulgar, você quer fazer o negócio crescer, quer que as pessoas Se envolvam mais, mas você é Uhum. tido como um snob às vezes, entendeu? É esse ponto que eu queria chegar. Você Entendo. percebe isso? Olha, então vamos por partes, né? Essa questão aí. Eu convivo com essa, vamos falar assim, com esse feeling, né? Sim. Esse sentimento aí de me sentir diferente desde pequena, na verdade. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito padrão, não. A gente Nossa, pode eu colocar compartilho com você isso aí. né? Você sente isso também? Demais. Então, só que eu fui fazendo, eu fui assumindo o ônus dessa escolha. Porque alguns até vão brincar, né? Por eu ser pisciana, que tem a ver, né? Então, desde nova, eu sempre fui fazendo coisas consideradas... Não vamos colocar como bom e ruim, que acho que esse é um julgamento de valor Sim. que não vem ao caso. Mas, assim, se a manada seguia para a esquerda, se eu tivesse com vontade, eu seguia para a esquerda. Mas se eu tivesse afim, eu saía da manada e virava para a direita. Sim. Então, eu colocaria mais meu mindset dessa forma. Sim. E, ao mesmo tempo, Eu me identifico com isso. paralelo a isso, é porque eu sempre fui muito focada nos meus objetivos. Então, eu alcancei todos os meus sonhos, assim, principalmente profissional, né? Que era o sonho do mestrado, doutorado sanduíche e tal. Agora, novos sonhos se renovam. Obviamente, tem os sonhos pessoais também. Mas... E aí, só explicando um pouquinho do contexto, até, Isa, né? Pra você entender, tal, que eu acho interessante, que não é o primeiro feedback que eu escuto de colegas Sim. da UFMG falando que tinha essa perspectiva sobre mim. Porque o Marcelo é bibliotecário e ele fala inglês, né? E eu Fora sou da curva um designer pouco, né? gráfico, exatamente. E falo inglês. Só que hoje em dia eu te falo que o inglês é parte do meu corpo. Então, so I'm the same person in Sim. both languages. So I Sim. can change like this. It's just a key, whatever. And I'm the same person. E aí eu começo a falar Você português. vai me obrigar a colocar, você vai me translate obrigar a colocar legenda So- aí. Então a gente veio aqui pra dar mais trabalho pra Isa. Isso Esse aí. é o objetivo do podcast, né, Isso aí. gente? Muito bem. Mas enfim, por que eu fiz essa brincadeira? Sim. Porque às vezes as pessoas perguntam, principalmente também porque uma das minhas habilidades é como professora, né? Sim. É que a gente muda uma chave muito espontânea, né? Isso não é racional. É. E hoje em dia eu já sou a mesma pessoa nas duas línguas. Então isso pra mim é uma conquista, Sim. né? E aí, infelizmente, assim... E aí, gente, sem julgamento de valor, mas vamos pensar o seguinte. O inglês, ele não é uma língua que é difundida na pós-graduação mundial. Quando eu falo pós-graduação, para quem está ouvindo, eu estou focando mais em mestrado e doutorado nesse caso. Que eu sempre confundo qual que é stricto sensu e a lacto sensu. Eu sempre confundo, eu sempre tenho que ir lá no Google. Então, se você sabe, explica, por favor, porque eu não sei. Lembro, eu confundo. Mas enfim, então vamos falar assim, se eu referir pós-graduação aqui, para quem tá ouvindo, eu estou falando de mestrado e doutorado, Sim. tá? Acho que esse E aí, senso. quem tiver um tempinho e estiver ouvindo, a gente procura no Google e depois me manda inbox no Instagram, né? Porque isso tudo faz parte. Mas, enfim, eu acho até por isso, né, que você falou da questão de sentir que eu tinha um perfil mais diferenciado, porque eu sempre tentei levar a minha vida com senso de humor, Sim. né? Porque os desafios, eles vêm. Então, quando eu cheguei na UFMG, eu literalmente fiz todo um esquema de networking através da Luciana Mirena, uma grande amiga minha, que foi do ensino médio, que me apresentou a escola, a professora Renata Baracho, que foi minha orientadora. Era da área da arquitetura que tá lá, né? Exatamente, exatamente. Então, eu vejo o inglês como uma língua prática, tá? Sim, Que é uma língua mais objetiva, ela tem um raciocínio mais lógico. Até pra... Então, não vamos, pra quem tá ouvindo, não vem também achar, não, mas é porque inglês tá super valorizando que é americano. Não, gente, deixa eu te falar uma coisa, é uma ferramenta de comunicação. Poderia ser sueco, português, francês. Mandarim. Mas tem umas coisas que é a oração da serenidade, né? Sim. Vamos ter a proatividade de mudar o que eu posso,
a resignação de aceitar o que eu não posso e sabedoria para saber a diferença, né? E o mundo gira muito em torno disso. Então, eu sou a favor de dominar uma língua. E aí, eu brinco com a minha personalidade dentro disso daí. Ao invés de ter uma síndrome do impostor, de que eu não dou conta, então eu condeno o mundo porque eu não dou conta de fazer isso. Sim. Entendeu? Então, eu sempre tive uma postura bem proativa, né? Eu acho o que você falou interessante, que eu já falei aqui outras vezes, questão do inglês ser objetivo, assim, no sentido de uma língua, até para programação, porque o inglês, não, por exemplo, não tem acentuação. Então, para você fazer a programação, você escrever código, é muito mais fácil, você não tem que preocupar. Então, assim, nesse ponto, eu acho topíssimo o que você falou. Quando eu entro numas críticas, que de vez em quando eu fico meio crítico com relação a nossa cultura ser... E aí uma pergunta que eu tinha preparado para trazer para você. Essa questão da gente ter uma cultura muito americanizada. Sim. O que você pensa disso e o que você acha que se é positivo, se é negativo? Porque, assim, tem os pontos positivos, tem pontos negativos, em como tudo. Agora, a questão... aí a gente sai dessa questão de pensar, nossa cultura está muito imbecilizada por conta da cultura americana, influência, não sei o quê. Mas da questão prática do inglês, que você acabou de falar, que é muito positiva para tudo, porque a comunicação ela facilita, né? É muito fácil se comunicar em qualquer lugar no mundo. E o francês ele tinha esse espaço. E tanto que o francês, a língua inglesa absorveu muito vocabulário francês. Você pega, tem várias palavras que você tem em francês que estão no vocabulário do inglês. Mas o francês perdeu a força, né? Acho que depois da Segunda Guerra Mundial diminuiu muito e o inglês virou o idioma mundial, né? Assim, como é que você pensa essa questão cultural, a influência da cultura americana? Tipo, se ela é positiva, se ela é negativa, o que ela traz de benefício pra gente? E em relação à língua mesmo, né? Porque eu cresci consumindo a cultura americana. E acho que foi isso que me levou a estudar inglês, a gostar de inglês. Muito por conta do audiovisual, da música, de outras coisas, e que hoje a Coreia faz muito bem. A Coreia tem investido muito no audiovisual para expandir sua cultura. Tem pessoas fazendo coreano, aprendendo coreano, indo para a Coreia por conta disso. Por conta da influência. Por causa da influência. Então, como é que você vê isso tudo? Olha, e na sua perspectiva de profissional, né? Falar sobre cultura é algo bem complexo, né? E eu diria que eu vou dar um pinguinho no oceano de opinião aqui, que é como a gente fala muito na pós-graduação, né? É o seguinte, eu vejo que tudo acaba tendo o ônus e o bônus, né? E o que eu posso dizer é que tem algumas coisas que eu vejo que são muito positivas, como, por exemplo, os eletrônicos, né? A gente não pode negar que hoje em dia a gente está na sociedade da informação, você tem a inteligência artificial, a gente tem aí várias questões que estão surgindo, emergindo, chatbot, várias coisas que as pessoas já consomem e que muitas das vezes acabam sendo provenientes de um campo mais tecnológico que tem uma influência direta americana, né? Isso eu estou dando um exemplo, né? Agora, tem um lado negativo? Tem. O que eu vejo como lado negativo na verdade, seria um movimento da gente incentivar a própria cultura. Eu vou dar um exemplo aqui. Sim. Quando eu terminei a graduação de design gráfico, é desenho industrial com habilitação e programação visual. O nome é enorme, mas é design gráfico, né? Pela UENG, uma formação bem tradicional e tal. Eu fiz a identidade visual de uma banda afro-brasileira, que chamava Muzinga. E eu só tive a oportunidade de expandir, ter a minha primeira publicação, que eu escrevi um monte de coisas até errado. Olha eu aqui me jogando fogo. Mas eu não tinha a informação, né? Eu não tinha acesso a conhecimento de iniciação científica e tal. E eu apresentei numa conferência em Ohio, em 2007, numa conferência de arte africana na Universidade de Ohio. E eu apresentei uma cultura, uma identidade totalmente brasileira dentro de uma conferência nos Estados Unidos. Então, assim, se eu não tivesse a habilidade de falar inglês e de estar trabalhando pelo YMCA naquele momento, que a gente vai falar um pouquinho, de repente eu não poderia expandir para as pessoas um pedacinho da minha cultura. Entende? Uma troca, né? Exatamente. Então,
eu acho que muitas vezes a gente tem que pensar, né? Então, tem a questão do ônus, sim, mas a gente tem que pensar como que a gente pode remanejar em termos das estratégias que a gente tem. Hoje em dia, que é o que não tinha na minha época que eu comecei a estudar, é a acessibilidade da informação. Então, eu, por exemplo, quando eu trabalhei numa escola de inglês aqui, uma franquia de renome, às vezes a gente fazia teste de nivelamento, você pegava aqui a geração Z, os meninos eles já chegavam prontos, assim, meio que fluentes, porque jogava jogo no videogame e já tinha acesso ao YouTube. Eu não sei na sua época, não tinha nem computador, né, gente? Eu sou de boa de falar a minha idade, eu sou da década de 80, né? Eu também. Então, assim... Naquela época a gente tinha... Tudo era inglês, né? Exatamente. Então, quando fiz meu intercâmbio, não tinha nem internet, né? Então, era uma imersão 100%. Então, eu vejo esses dois lados, né? Sim. E aí a gente tem que ser mais estratégico e funcional. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma pegada mais prática. Eu vejo qual que é o meu objetivo, aonde que eu quero chegar e o que eu posso fazer dentro das ferramentas que eu tenho. E muito do que eu vejo, né, que você até apontou nisso como diferencial, que é muito da característica minha, que eu fui aprendendo isso, principalmente nesses 2 anos, depois de já ter defendido doutorado, é que eu sou uma pessoa de networking. De comunicação de também. De troca. Né? Isso é da minha personalidade. Então, eu literalmente acredito que você pode ter uma troca e aprender com qualquer ser humano, né? Obviamente que vem umas questões, minha pegada meio pisciana de intuição, aí eu sinto energia, vibração. Para uns pode parecer loucura, entendeu? Sim. Mas eu sinto, o que pode ter ali daquela troca? Às vezes, os encontros não são casuais. E eu já fui, assim, absolutamente ajudada em situações que a pessoa falava, Dani, você tá no sal. Ferrou tudo. Você tem um soft skill aí. Aí desculpa te interromper, mas aí eu entro no que eu queria falar, realmente, dessa questão, porque a influência americana, a cultura, influencia na nossa forma de falar. E aí tem pessoas que acham isso ruim, tipo, igual eu falei agora, o soft skill, tem que, em vez de falar que é uma habilidade, entendeu? E a gente tem usado mais e mais, cada vez mais, esse vocabulário americanizado. E aí era isso que eu queria chegar, a esse ponto, né? Sim. Porque, assim, tem gente que não gosta e eu entendo não gostar, porque eu acho que nosso idioma é lindo, maravilhoso. E tem gente que acha super legal e tal. Eu sou o cara que tô no inglês, sempre tive no inglês, sempre amei inglês, porque eu sempre gostei do idioma, mas também amo meu país, amo minha cultura e amo meu idioma também, entendeu? Eu tenho dificuldade em implementar umas palavras em inglês no meu vocabulário. Apesar de também estar no inglês e tal, de ter inglês como segunda língua e tudo mais, eu tenho dificuldade. Entendi. Eu Mas entendo... o que é essa dificuldade, Não, Isa? é a dificuldade de ser natural, colocando uma palavra colocando uma palavra em inglês no meio de uma frase em português. Que é entendeu? muito comum hoje, né? Vou fazer uma call. Mas, fazer uma call pra mim, eu não consigo falar. Eu sei que é o normal de hoje em dia. Como você fala, por exemplo? Uma videochamada. Eu sou uma idosa, mas eu falo uma videochamada. Pessoal, então hoje, no Dia da Mulher, temos uma pessoa um pouco mais jovem e uma idosa. Exatamente. A gente quis homenagear as duas classes. Não é? Eu não consigo falar muitas coisas. Mas quando eu aprendi, quando eu me vi fluente, né? Quando eu me vi assim, tá, agora não adianta, você já tem 2 línguas e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu sinto dificuldade em falar algumas palavras em português, porque em inglês são mais fáceis. Tem uma específica, por exemplo, que é compartilhar. Tá. Só vem to share pra mim. Eu não consigo falar compartilhar. Aí vem to share na cabeça, aí eu tenho que pensar, fazer todo aquele trabalho e tudo mais, pra poder falar compartilhar. Pra mim é completamente difícil. É difícil, de verdade. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo colocar, vamos share alguma coisa. Não consigo. Isso acontece, né? Você tocou num ponto muito interessante. Eu sou suspeita pra falar, porque a gente, como professora, a gente às vezes aprende mais do que ensina, né? E eu estou refletindo muito nessa pergunta à medida que a gente está trocando essa ideia. O que é que eu vejo? Eu sou muito focada. Quem é a minha audiência? Por exemplo, e eu gosto muito de falar isso, o pessoal até ri. Sim. Se eu estiver lá no English Meeting, que é um lugar que a gente vai, né? Aqui em BH, English Meeting em BH, procurem os grupos de idioma das suas cidades, são ambientes ótimos e muito receptivos para você praticar a língua. Se eu estiver conversando em inglês e é um grupo de nativos falando, ou de pessoas que têm o inglês como segunda língua, eu vou falar Facebook,
Instagram, LinkedIn, tá? Se eu estiver conversando numa mesa de bar com brasileiros, eu vou falar, eu acessei meu Facebook, Meu Instagram. Eu adoro meu Instagram, porque no português o M é bem aberto, assim, bem abertão, né? E o LinkedIn? Não, LinkedInho. LinkedInho é isso. Né? Já ouvi também. Então, eu vejo também, assim, aí no ambiente bem brasileiro que eu posso falar, que a gente tem um senso de humor e uma flexibilidade, porque eu acompanho muitos estrangeiros que moram no Brasil, falam português e às vezes eles ficam explicando nossa língua. Às vezes eu reposto muita coisa que eu acho engraçado, divertido. Que é legal saber a perspectiva. Então a gente tem uma gama, às vezes, de formas de falar que influencia. E uai, gente, isso aqui é a coisa mais complexa que você explique para um estrangeiro o que é o uai. Não tem explicação. Uai é uai. A entonação vai depender do que uai. Sim. É uai, ba e mano. São os três. É o ba no sul, mano de São Paulo e o uai. Não, mas o mano é brother, né? E o oxe. Não, mas o mano fala assim, mano. Ele também tem Uai. Tem. Então a gente tem essa riqueza também. Então eu vejo o brasileiro que a gente num nível assim de criatividade que expande e a gente acaba absorvendo de uma forma que fica a nossa cara. Porque se eu estiver conversando com um estrangeiro e eu falar, so, I check my Facebook, ele vai olhar pra mim, né? Porque eu comecei em inglês a frase. Ele vai falar, mas o que é Facebook? E eu já vi, por exemplo, estrangeiros do Instagram fazer brincadeira no story e falar que o brasileiro põe um izinho no final de todas as palavras. Né? Facebook. E eles morrem de rir disso. Aí você vai me falar, nossa, mas é ofensivo para a cultura? Não, gente, é o que eles dão conta na percepção da língua deles. É igual a gente fala Will Smith. Se eu virar para Will Smith e falar, Will Smith, do you like coffee? Aí ele vai falar, ele não vai entender que eu tô falando o nome dele. Porque é o Will Smith, né? E aí o TH, por exemplo, que tem no inglês... É um Fzinho que a gente mas que ele sai, na verdade, sibilado, bem na pontinha da língua, né? É a mesma coisa que eu brinco com os meus alunos do ão, que não existe no inglês. Então, a minha amiga canadense... Não vou citar o nome dela, né? Mas vou mandar lembrando isso aqui pra ela ouvir. Ela foi na padaria e pediu pau de queijo. Putz. E a pessoa riu, era um rapaz, um atendente, riu na cara dela e não falou pra ela. Né? E ela entendeu na raça que ela estava falando errado. Entendeu? Então, quando você vai convivendo num ambiente internacional, você vai adquirindo um nível de perdão muito alto. Porque você não pode levar para o pessoal e você vai julgando cada vez menos. E isso faz parte do processo de comunicação, né? Porque as pessoas muitas vezes têm um bloqueio em falar, porque vê o erro, até que a gente trocou a ideia aqui antes, como algo muito pesado. E porque a nossa sociedade é muito punitiva. Nossa, eu sofri bullying por causa disso nos Estados Unidos, por conta de durante uma semana de trabalho lá, eu sofri na mão de criança, velho. Sofri bullying de criança. Nós já viraram as costas pra mim e falaram, eu não entendo seu inglês. I don't understand your English. Chegaram pra mim, as assim, meninas ficavam apontando na minha cara, assim, assim, ficavam falando, era pudding, que eu falava diferente, era uma palavra totalmente nova pra mim. Ele tem uma engraçada. E qual que era? Butter. Winner. Winner. Butter também. Aí fala, he's a winner. É salsicha. Salsicha. Gente, aí, acabei de aprender uma palavra. Sabia que eu não conhecia essa palavra? Eu falava, who's the winner? Que quando aí, winner. Aí ficava zoando. Que chamava de salsicha, né? Muito bom. Winner pode ser penis também, né? Que é uma associação que eles fazem. Vivendo e aprendendo. Por exemplo, pra quem tá nos assistindo, acabei de aprender uma palavra. Então, a vida de quem está nesse mundo é esta. Aprendeu Você não para. Agora, eu prefiro ir pra linha do senso de humor e perguntar se eu não sei. E aí as pessoas têm uma síndrome do impostor, às vezes, com o inglês, que elas querem uma garantia de não erro, que não vai existir. Só que, na verdade, muitas vezes elas projetam a forma que elas se tratam na personalidade delas, né? Então, tem toda uma questão mais complexa de gestão emocional, isso daí e tal.
Mas, enfim. É legal que todos nós já passamos por uma situação dessa, né? Ixi, Todos, quando a gente tá aprendendo, é aquilo que a gente tava falando outro É. dia, a gente vai errando. Vai errando, E a gente só vai bastante. aprendendo a partir do erro. É, É no com- sofrimento, infelizmente. Isso. Como também, Burrinho na sua cara. eu já conversei com gente que falou, não, porque aqui eu já conversei com um estrangeiro aqui no Brasil, e isso aqui eu ouvi, tá? E eles são mais receptivos a mim falando inglês, mesmo que errado, do que a brasileiro. Eu já ouvi brasileiro me ouvindo e corrigindo meu inglês. Falei, deixa eu te falar uma coisa, mas não tome isso como referência. Porque tem muitos estrangeiros que viajam e estão no ambiente internacional, então eles se tornam mais flexíveis porque eles também estão se Sim. expondo a outra cultura. Isso não é uma regra. Mas, por exemplo, se você chegar num ambiente, como aconteceu comigo, nos Estados Unidos de adaptação, ou você fala a língua ou você não fala. Sim, sim. E você vai dar uma sobrada. Então, aí que vem o nível de resiliência. Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito interessante. A gente, para aprender outro idioma, você exerce muita humildade. Sim, Demais. Né? Demais. Porque você já vai chegar sobrando. Sim. Né? Então, assim, isso daí é um pré-requisito. Você mesmo hoje, depois de anos de aprendizado, de estudo, a gente, né, estudando há anos, quantos anos eu tô com 38, tem 30 anos que eu estudo inglês. Uhum. Mesmo assim, eu vou chegar e vou errar e vai ter coisa que eu não Super. vou... Tá me puxando aqui. E vai ter coisa que eu não vou saber, cara. Assim, e vou passar por situações, tipo, normal. Não tem como eu saber tudo. E mesmo morando lá, eu acho que você passa por isso, sendo sua segunda língua. Super. Super. Aí eu conto uma que eu passei na França, que eu já contei também. Que eu tava querendo falar que eu falava um pouquinho de francês, que eu sabia só um pouquinho. Aí eu fui falar história é um boa. petit français. Aí o povo rachando o bico na minha cara. E eu sem saber o que dava. Como assim? Eu rindo também junto, né? Aham. Como que Porque fala? um pouquinho. Eu falei um francesinho. Eu falo francesinho. Aí, entendeu? bom. Aí o povo rachando os bicos. Tipo, Não, mano, não, e eu sou daquelas que eu começo a rir de mim. Então, isso é um pouco parte da minha personalidade. Sim. Né? Dependendo, mas eu também já vivi uma situação nos Estados Unidos que eu tive que pôr limite. Porque a forma que a pessoa me corrigiu, eu achei rude. E aí eu falei, olha, eu estou aqui aprendendo um idioma no seu país. Eu não tenho obrigação de falar. Sim. Né? Então, eu estou aqui aprendendo. Agora, é Sim. diferente você viajar atrás de uma instituição, como era o caso dessa pessoa. E aí você tem um backup de uma instituição e você não põe a prova sozinho se jogando. O que eu acho, Né? o que eu acho interessante é assim, você vai para um lugar, né, que fala uma língua totalmente diferente. O mínimo que você pode fazer é tentar aprender o básico daquele lugar para depois você aprender o resto. Então, assim, eu acho que é respeitoso também a gente ir para um lugar. Vem aquela questão da humildade, né? A gente vai para um lugar. Vou para os Estados Unidos, não sei falar inglês, mas eu vou aprender as saudações, eu vou aprender uma comida ou outra. Um hi, um bye, good morning, Como né? que se diz, por favor, me ajuda. Porque você tem que colocar o rabinho entre as pernas e perguntar, né? E perguntar, falar, não sei, me explica, me ensina. Né? Você vai achar muita gente que vai te zoar? Vai. Mas também vai achar gente que vai estar disposta a te ajudar. Eu falo isso porque, por exemplo, eu trabalhando na aviação. O pessoal vinha de fora, pode ser francês, japonês, inglês. O pessoal tenta falar pelo menos um oi. Boa tarde, bom dia, boa noite, obrigado. Como eu chego, sabe? Naquele jeitinho deles, né? Normal, de estrangeiro, não sei falar. E Mas com pelo menos sotaque, tentam. né, Isa? Que às vezes a gente na cara, às vezes a pessoa até fisicamente... Ups, perdão. Né, a gente observa, fala, nossa, provavelmente é ou não brasileiro, apesar de que todo mundo pode ser brasileiro, né, fisicamente. Porque Exatamente. a gente é mega misturado. E tem gente que vai para os Estados Unidos, vai para outro país e acha que, não tem que aprender nada, não, eu vou falar português e pronto, eles que se Não. virem para me entender. Isso é mais comum de quem vem pra cá. Eu tenho a Amber, minha amiga, ela veio pro Brasil, ela não aprendeu português, não sei os motivos. Ficou um ano aqui e ela sabe falar pouca coisa, assim. Não sei o motivo, não lembro que já me falou, mas acho que ela ficou muito com os americanos, ela fechou num grupo e não aprendeu. Mas aí é força de vontade. Eu tive uma amiga intercambista do Rotary, ela praticamente minha irmã e tudo mais, e ela aprendeu a falar português mineiro ainda por cima. Ela falava nem, uai. Muito bom. Eu tenho um caso, então isso é pra gente dar uma cisadinha. Sim. Há muitos anos atrás, eu conheci um rapaz americano que estava aqui.
Aí a gente teve um rolê, né? Um churrasquinho e tal, até com o Jaca, né, Bruno? Ele me convidou, nem lembro, mas tem uns 20 anos esse fato. Aí eu cheguei na festa, tava um grupinho de galera conversando. Esse era meio a vibe dessa amiga sua. Aí eu observei, vi que ele era americano, que a gente vai identificando. Uhum. Aí tinha um grupinho de gente falando português. Aí eles só assim, nu! Aí passava, nossa senhora, às vezes ele soltava um palavrãozinho. Uhum. Aí, o que eu fiz? Cheguei perto dele falando português. Aí ele falou em inglês, I don't speak Portuguese. Ele aprendeu as frases, assim, clichês, as expressões. Uai! E aí, ele interagia nas rodas de conversa pra dar a entender que ele estava acompanhando, mas ele não sabia absolutamente nada que as pessoas estavam falando. E o nu dele, nossa senhora, era mais específico, assim, o mais mineiro, entendeu? Não. Então, assim, aí tem histórias mil. Então, quando a gente se abre, né, e vai vendo que é um nível de vulnerabilidade, que eu lembrei da Brené Brown, ai, adoro Brené Brown, que ela tem o Call to Courage, que é eu nem sei como que é o nome em português, que meu Netflix tá em inglês, mas eu recomendo aí de assistir. Netflix. Netflix. Que a Brené Brown é uma doutora em Austin, né, na área de sociologia, se não me engano, que ela estuda há 20 anos ou mais sobre vulnerabilidade. Então, ela escreveu na verdade, ela não escreveu, ela fez um TED Talk, que ela... um TEDx, né, sei lá, que ela apresenta os estudos dela, né, ao longo do tempo. E tem uma série de livros, e eu li O Coragem de Ser Imperfeito. Então, é muito isso, né? O ser humano, a gente se conecta muito pelos momentos de vulnerabilidade, né? Sim. Então, é muito estranho, às vezes, você tentar conversar. Vamos esquecer que é a questão do inglês. Mas, geralmente, a gente começa a conversar em qualquer lugar do mundo, né? Que é o icebreaker, Sim. que fala que é o quebra-gelo. Você começa, tá chovendo, tá quente, tá frio. E ali você já vai sentindo se a pessoa tá aberta para conversar, às vezes você tá esperando uma clínica, alguma coisa. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, se conectam mais fácil, né? E a questão da vulnerabilidade, como que você coloca o momento, que a gente tem que pensar nisso muito, principalmente em ambiente corporativo e tal... Mas é o que conecta muita gente como ser humano, né? Então, as pessoas, às vezes, têm esse momento e elas gostam de ajudar. Por exemplo, você já viu o tanto que mineiro é solícito para dar informação de direção? Onde que é tal coisa? Tudo bem que tudo é ali. Você vai andar 20 quarteirões, mas é ali, né? Mas ele vai falar com solidariedade, com atenção, a pessoa para... Né? Então, assim... Ontem mesmo eu tive uma dessa, de perguntar a direção. O senhorzinho, tadinho, tava querendo ir embora pra casa, mas não sabia onde que ele pegava o ônibus dele. E perguntando no ponto de ônibus, todo mundo com o celular na cara, assim. Perguntando, ninguém sabia dizer. Eu falei assim, não, pode deixar que eu olho pro senhor. Ninguém teve a mentalidade de falar assim, não, eu vou olhar no Google. Tem um Maps, eu consigo olhar onde passa seu ônibus. Fui lá, olhei pra ele, passei... Me abençoou tanto que eu tô sentindo uma benção até a outra geração. Dormiu iluminado. Dormi iluminado. Muito bom. Agora, uma coisa muito legal que eu queria falar, né, que tem a ver também com a conexão da nossa história, Sim. É que eu morei 4 vezes nos Estados Unidos. Eu queria saber disso. Eu ia te perguntar isso agora. Queria saber disso. Conta aí, às vezes, conta aí. E uma delas se relaciona com o que a gente já viveu também, que é o YMCA. Conta aí pra gente. Sim. Então, isso também é legal, e linkando também, né? A questão da minha evolução no inglês. Eu, ao contrário de todo mundo, eu quase não estudava o inglês. Eu aprendi desde nova, mas eu não estudava muito direito. Então, e aí eu tava cansada, entrava e saía em escola diferente. E fui fazer meu primeiro intercâmbio com 22 anos. Gente, não existia internet, galera. Sim. Então, a imersão era 100%, né? E a gente ligava pra casa com aqueles cartões de orelhão. Tinha um que era $5, você falava meia hora. Aquilo pra mim era glória, quando eu achava aquela marca de cartão. Sim. E eu ligava pra casa e tal. Então, eu, por exemplo, assustei com os australianos. Brother, sister, I told ya, what's going on here? Né, que eles falam, assim, mais aberto, né? Você foi pra onde? Eu fui pra YMCA, que é Young Men Christian Association. Mas você foi pra onde? Califórnia. California Dreaming. Enfim, eu fui pra Camp Marston Ranch, a 2 horas de San Diego County. Nossa, legal, velho.
E aí eu fui selecionada no programa, mesmo programa que vocês fizeram, Sim, né? Sim. Então, assim, aí como que é legal eu ver a minha perspectiva de evolução do meu inglês, né? E de interação com as pessoas. E o que eu gosto muito de falar para os meus alunos, assim... Gente, geralmente, isso não é uma regra, mas você espelha em outra língua a sua personalidade na sua língua materna. Então, a pessoa às vezes vem para mim assim, mas é porque eu não gosto de falar. Eu falo pouco, eu sou tímida. Eu falo, tá. Aí falo em inglês, mas em inglês é a mesma coisa. Então, a pessoa acha que ela vai virar, tipo assim, um tagarela. Eu falo assim, olha, mas às vezes a sua personalidade é mais assim. Então, a gente está trabalhando a língua, enfim. São questões que vêm ao caso, né? E... eu sempre fui de falar muito, né? E aí eu focava muito em falar. E as pessoas não entendiam, era muito confuso, né? E aí, mas enfim, eu fui crescendo, melhorando. Aí, em 2006, eu voltei e fiquei... Isso foi 3 meses em acampamento de verão, né? Então, pra quem assistia a Sessão da Tarde, o Ernest... É aquilo né, ali. que ficava lá, né, fazendo cheering Legal pra caramba. with the kids. Foi uma e fase boa da rindo. vida, não foi? Não, muito bom, muito Foi bom. legal. Eu tenho vontade de voltar. Mas assim, de morrer de trabalhar, né? Então vá Trabalhar. com seus 20 e poucos, porque de 7 da manhã às 10 da noite, com um cronograma intenso, Sim. né? E E- os meninos ligados no Eu fui com 220. E tem Não, que você colocar... foi melhor ainda. E porque tem eu que fui com colocar os 22. meninos pra dormir. Exato. Tem que colocar os meninos pra dormir. Os meninos, Tomar banho, o escovar horário, dente, o horário beber de cama água. deles é 10 da noite, que é quando você tá livre, você tá off. Aí você vai fazer suas coisas. Aí você vai tomar seu banho, vai comer, você vai fazer as coisas. Exatamente. Eu treinava na porte ali, na frente da cabin. Eu pegava uns pezinhos e treinava de madrugada. E aí tinha que Entendi. levantar às 7 da manhã pra continuar no dia seguinte. Nossa, você tá ótimo. Eu desmaiava, assim, obviamente, eu na sala, eles lá no quarto, mas na mesma hora que eles, estava eu lá desmaiada, né, assim, dormindo. Porque eu sou, I'm an early bird. Eu sou daquelas que eu durmo cedo e acordo com as galinhas. Adoro. Eu dormia de cansada. Você desmaiava, Eu então. desmaiava. Eu não sei como é que eu consegui treinar, gente. Eu só treinava na piscina, o resto. E aí, minha segunda experiência, eu fiquei 1 ano e meio no mesmo acampamento, num programa de Outdoor Education, os dois com visto J1 nos Estados Unidos. E aí, foi uma experiência que eu aprendi muito, assim... que é um programa que tem nos Estados Unidos que as crianças vão para acampamento para aprender sobre sustentabilidade, natureza. Então, as escolas passavam, pelo menos lá na Califórnia, 1 semana lá. E a gente aprendia muito, fazia hiking com as crianças, que as pessoas aqui chamam de trekking, né? Mas em inglês seria hiking. Enfim. E aí, depois, a terceira vez, gente, que aventura. Eu, literalmente, foi um momento muito difícil, eu já era estudante de doutorado da UFMG, eu queria fazer uma grana, foi muito tenso para mim o primeiro ano, eu estava sem bolsa, mestrado, doutorado, e aí em 2017, final de 2017, eu fui não façam isso, gente, mas eu vou contar porque eu fiz. Eu fui, grupo de Facebook, fui escolhendo, tinha uma amiga minha que mora na Califórnia e tal, fiquei hospedada lá de backup para uma cidadezinha perto de São Francisco, e de lá eu fui para São Francisco, entrei em grupo de WhatsApp, Facebook de brasileiros do exterior, fui morar numa casa lá com vários brasileiros, e aí eu fui trabalhar como guia turístico, bus tour, city tour, hop on, hop off. Igual o pessoal da Praça 7, era eu lá. Vendo ouro. É isso aí, vendo ouro. Ontem eu vi uma menina e falei, gente, eu já Foto fiz na hora, isso. foto na hora. Eu já... Não, eu ficava literalmente, porque eu vendia lá o ingresso, mas aí eu falava, would you like to go na city tour, né? Você gostaria de ir num passeio? E aí, gente, eu dei uma desembolada, porque eu fazia city tour em português, inglês e espanhol, e eu mudava nas 3 línguas. Eu falei, gente... Legal. Mas assim, dava uma marombada no espanhol, que não é o nível do meu inglês. Mas eu sou um A1 para A2, né? A1 para A2 espanhol, né? Porque eu falo tudo no presente, mas eu falo. Mas assim... e aí, enfim... Aí, essa foi a terceira experiência. E, Você ficou lá uns meses lá? Fiquei de Foi novembro... antes de eu te conhecer, né? Foi de novembro até... E aí eu fechei numa conferência em Orlando, que eu apresentei um artigo. E aí, enfim, apresentei um artigo e tal numa conferência em Orlando e retornei. Aí minha bolsa foi liberada e tal, me reorganizei. E a última experiência, né, a mais recente, apesar de já ter um tempinho, eu consegui uma bolsa super difícil, que era a antiga PDSE, né, que é o doutorado de sanduíche, CAP Sprint.
E eu fiquei... Pelo print. Exatamente. Pela UFMG, assim, que tem um crivo altíssimo, né? Sou suspeita pra falar, mas... Burocrático pra caramba. Exatamente. E aí eu consegui e tal, tive o suporte das pessoas, dos professores, e eu fui para a Universidade de Maryland. Cara, a 1 hora, assim, de Washington, D.C., né? Você rodou bastante falar, lá, eu preciso né? falar do... Vou te fazer uma reflexão, mas talvez eu tenha uma pergunta também em relação a isso, porque eu passei eu lembro que, assim, no meu processo eu tive vários sonhos, né? Quando eu falo sonhos, assim, porque já tanta coisa que eu já falei que era meu sonho, mas realmente isso era um sonho que eu tinha de estudar fora. Porque eu tive experiência de trabalhar fora. E aí, quando eu consegui minha bolsa para estudar na França, não deu certo de eu ir por motivos pessoais. Mas eu lembro disso, assim, de ver o processo que tinha do print na UFMG, tão burocrático que era, eu desisti. Assim, não, velho, nossa, é muito documento, não sei o que, tem que provar. É surreal. E o da França foi tão bizarro de simples que quando eu boto na balança, cara, não é 100%, não dá pra... É como você botar na balança, pesa aqui de um lado, é o FMG. E assim, de tão fácil que foi conseguir a bolsa na França. Foi uma bolsa maravilhosa que eu consegui. Tipo, eu sei que no valor total dava uns $30 mil. E eles me disponibilizaram, assim, com pouca documentação, super fácil. Quando chegou na UFMG, o lado da UFMG que precisava assinar foi uma burocracia. Só pra assinar, pra, tipo, liberar e tal, a verba. Cara, uma burocracia imbecil, Dani. O que acontece? Então, o que acontece? Vamos por partes, assim, né? Eu gosto muito de tentar praticar a empatia e tentar me colocar em pontos diferentes. Eu compreendo a questão da CAPES e do CNPq, porque é tudo via essas duas agências de fomento, né? Sim. Que é necessário ter um filtro e ter um cuidado muito grande, porque é um dinheiro público, Sim. né? Então, eu entendo toda essa questão, né, de ter uma preocupação de comprovação. Ao mesmo tempo, isso daí, gente, eu falo porque a minha tese de doutorado foi dentro da ciência da informação e eu fui para a área de necessidades informacionais, né, user needs. E aí, o que acontece? Um dos tópicos que eu estudei, já eu trazendo um pouco no lado acadêmico, é que existe um processo interno de instituição, principalmente federal, né? Sim. De burocratização muito grande. E isso daí é registrado até por alguns autores, né? Sim. Então, eu acredito que fica uma questão dupla, né? E aí, o que eu tenho que enfatizar aqui foi a boa vontade de colaboradores dentro das instituições para me auxiliar nesse processo, né? Então, é o que eu falo aqui, de novo, a gente volta na oração da serenidade, né? Tipo assim, como é que eu vou mudar um sistema? E aí, fazendo um paralelo ao que você fez, eu acho que você foi prático. Eu tenho uma oportunidade fora, que tem XYZ de etapa, e uma oportunidade aqui dentro que tem A, B, C, D, abecedário inteiro. Aí você pesa, então eu acho que é esse que é o mindset, né? Eu consegui verba completamente, assim, foi 100% verba, porque às vezes tem uma contrapartida, né? Contrapartida. Tipo, 50% da instituição francesa, 50% do Brasil. Depende do contrato. O meu contrato era 100% verba francesa, eles que iam ceder e tudo, e foi fácil fazer. Sim. E conseguir. Quando chega no UFMG, barra tudo. Pra você conseguir uma assinatura só, o dinheiro já tá garantido, já tá tudo lá, é só você ir. Cara, pra uma assinatura que você tem, e não tem dinheiro da UFMG entrando, não tem dinheiro público brasileiro entrando. Ainda assim é burocrático. Imagina quando envolvendo dinheiro brasileiro, dinheiro do governo. E, por exemplo, no caso do CAPES Print, né, que era um programa que estava entrando na primeira edição, tinha várias etapas. Então, tinha o antes, o durante, tudo que eu tô falando, cada processo aqui tem uma gestão de documentação, né, de etapas. O antes, o durante e o depois, né? Mais o período de interstício, né? Que você tem que ficar aqui no Brasil sem sair para outro país do exterior o mesmo tempo que você ficou fora. Isso aí eu acho que tem que ter mesmo. Como o pré-requisito. Não pode? Por exemplo, se você ficar 6... Você vai, igual é o caso do CAPES Print, né? E só uma observação. A minha última experiência foi interrompida porque eu voltei por causa da pandemia. Né? Porque lá as taxas de morte estavam altíssimas. Você pegou bem no meio, não tinha nem perspectiva de vacina. E aí, em abril, a minha própria orientadora de lá, a professora Guê,
ela pediu que eu voltasse e tal. Realmente foi uma situação delicada. E eu voltei e consegui focar, graças a Deus terminei, né? Finalizei essa etapa. Mas, enfim, aí tem um pré-requisito. O tempo que você fica no exterior é o tempo que você tem que ficar no Brasil quando você retorna, sem ir para outro país. Então, vamos supor, você fica lá 4 meses, tem que ficar 4 meses direto no Brasil. Você não pode ir nem pra Argentina, pra lugar nenhum. Tá. Entendeu? Que é como se você tivesse aí numa equivalência de retorno do dinheiro que foi investido em você. Entendeu? Isso eu também não acho errado, isso aí não. Tá certo. Né? Que é uma reciprocidade aí, é um payback. Isso devia acontecer com a área de saúde, né? Com o pessoal que faz... isso é discutido, mas não vou entrar nesse assunto. Mas é porque o pessoal que faz residência, né? Que fica lá e tal. E tinha que ter uma contribuição de retorno, mas... Enfim. Mas isso eu acho legal, isso eu acho correto. Continua, desculpa. Não, mas basicamente as minhas 4... Então, assim, numa perspectiva, até voltando à questão do inglês, pra mim foi muito legal eu sentir a minha evolução, né? Porque foi a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu tinha um nível, e quando eu retornei lá, e todos com J1, porém em períodos diferentes, 3 meses e fora que a terceira experiência eu fui com o B1, B2, né? Que era o de turismo. De turismo. E aí, enfim, eu fiquei... eu fui com o J1, então, pra mim, deu uma sensação de gratidão muito grande. Que eu sou muito grata por todas as experiências que eu tive como professora de inglês, né? Os lugares que eu passei, o que eu aprendi, e o tanto que eu fui me expondo à língua, ao idioma, às trocas, né? Porque a gente sempre tem que aprender, e principalmente porque eu atingi uma meta que eu não esperava, né? Então, fica aí a dica, né? Eu, por exemplo, a gente muda de estágio em relação ao objetivo, né? Porque, por exemplo, eu defendi a minha tese em inglês, né? Eu escrevi em inglês e defendi oralmente em inglês. E foi a primeira tese oralmente defendida em inglês do programa. Graças a que Deus. Outras teses já tinham sido escritas, porém a defesa em português. Por mais pessoas como a Dani. E eu não posso deixar de agradecer também o professor Dagobert Sorgel, né? Que ele é alemão. É uma sumidade na área de ciência da informação e vive nos Estados Unidos, né? E ele foi uma influência direta aí nesse processo, ele foi seu orientador? né? Meu orientador, né? Ele que me sugeriu ir para a Universidade de Maryland, que eu já havia passado lá e tal, como professor. Então, assim... é muito importante também a gente... ir aprendendo a filtrar pessoas que acrescentam a gente nas caminhadas, né? E você acha, assim, a gente... indo pela questão de que você morou nos Estados Unidos e tudo mais, todas essas vezes você foi com o programa de intercâmbio? Na terceira, não. Terceira foi de São Francisco. Foi por conta que própria. Eu fui sozinha. Você foi eu sozinha. ficava lá vendendo ingresso na Union Square. Mas você acha, a gente conversando aqui, né, questão de acadêmica e tal, estudo, você acha que é mais importante que a pessoa vá fazer um intercâmbio, que ela vá trabalhar, que ela vá ter vamos dizer assim, um retorno financeiro, claro, quando ela vai fazer um intercâmbio, ou você acha que ir fazer um intercâmbio que seja igual o pessoal do Rotary faz, que é ficar em casa de família, que tudo mais, ela tem essa... Deixa eu reformular minha pergunta, que eu não estou conseguindo entender. E deixa eu complementar isso. Tem idade? Tem uma idade específica para fazer intercâmbio? Porque o propósito depende do propósito. Tá dentro da minha pergunta. Porque você está pensando, assim, na questão do aprendizado do idioma. Isso. Você está pensando, assim... Ele me completa, tá vendo? Gente, olha. Love is in the air. Não, mas é isso, assim, você estava querendo falar sobre a questão do aprendizado. Isso. E eu complemento ela assim, tipo... Porque tem pessoas que pensam que é só para quem é novo. Só que, não, passei da idade. Existe isso? Assim? Olha, isso é muito interessante, que eu tenho até um parceiro no Canadá, e a gente estava conversando que tem turmas lá, por exemplo, para pessoas acima de 30 anos. Então, vamos ser práticos, assim. Hoje em dia, que eu tenho uma visão, que eu aprendi isso muito depois de sair de doutorado, de gestão estratégica de carreira. Né? Isso parece um nome muito grande, mas é uma coisa que eu aprendi muito com a RH, que é a Mari Torres, que eu sigo, comprei curso e me ajudou tremendamente depois que eu finalizei o doutorado, né? Que você sai de uma caverna, enfim, sai da bolha, como uma expressão acadêmica, né? O que acontece? Eu acredito assim, o que a gente está falando tem vários pontos, várias variáveis que têm que ser consideradas. Qual que é a idade da pessoa? Qual que é o contexto atual dela? É uma pessoa que mora com família ou não mora com família?
Outra coisa, qual que é a condição financeira dessa pessoa? Então, tem várias variáveis, né? Assim, tem vários pontos que têm que ser levados em consideração. Porque tem intercâmbios, por exemplo, que podem ser um valor muito alto, que no meu caso eu não tinha condição, e era um sonho. Sim, também. Então, que era a antiga ACM, Associação Cristã de Moços, que tinha esse programa, Sim. e você batalhava a sua vaga, literalmente. Aquilo eu acho incrível. Exatamente. Eu acho incrível. E o programa ainda existe, né? Que é o Globetrotter aí com a Malu, né? Manu. Manu, perdão, perdão. Então, enfim, eu acho que todos esses pontos devem ser levados em consideração. Sim. Agora, principalmente, o que eu vejo nisso tudo, que é uma coisa que eu faço um alerta, é o seguinte: há experiências que você tem que pontuar o que você espera daquela experiência. Por exemplo, vamos falar aí uma média de faixa etária, né? Depende do momento que você está, igual para tentar visto para os Estados Unidos. É importante você ter algum vínculo aqui, porque senão provavelmente seu visto vai ser negado, Com certeza. né? E aí o povo julgar por causa disso, gente, mas vamos pensar numa visão protecionista. Você vai querer que todo mundo entre no seu país sem filtrar? Né? Então, eles têm muito medo que as pessoas fiquem lá de forma sem estrutura, e isso é complicado, vira uma questão social. É o que está acontecendo Se na torna um Europa, por problema, exemplo. Então, assim, é importante Social. também, eu acredito. Agora, eu não vou entrar aqui muito em questão de política interna, que não é o objetivo, né? Mas existem as formas da pessoa direcionar. E muito do que está falando, nesse ponto, eu acho eles muito claros, eles têm lá na lista de documentos que eles pedem. Então, eles pedem isso na lista. Qual que é o seu vínculo, né? E muitas vezes, e aqui como as pessoas às vezes são muito acostumadas a não seguir regra, elas acham isso, elas levam isso pro pessoal. E não é, você está entrando num outro sistema. Então, de novo, a gente está falando de nível de resiliência. Então, o que eu vejo? É muito importante tomar cuidado, porque qual que é o direcionamento dessa pessoa? Né? Porque eu vivi numa casa de imigrantes, então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que pode ficar em situação vulnerável. Sim. Eu conheci um rapaz outro dia que ele virou morador de rua nos Estados Unidos, porque ele foi para lá solicitar uma documentação, referência à paternidade e tal, não rolou por causa da idade. Então, assim, e eles são muito rígidos quanto à regra e lei, né? Então, Bastante. isso é um choque cultural para muito brasileiro. Tem algumas pessoas que vão adaptar, tem outras que não, né? Então, a gente aprende a dosar. E aí, de novo, eu acredito o seguinte, você como ser humano, que é muito do que eu olho, onde que eu quero chegar e o que esse ambiente me oferece, né? Que foi muito o que você fez. Você queria uma experiência internacional e você pôs as duas opções. Sim. Se você falou, não, o print não rola pra mim, então, ao invés de sair descendo a lenha do programa, procura um que tem a ver contigo, sim. né? Então, vamos dosar o E tem que muita dá. oportunidade. Tem muita oportunidade. Hoje em dia, o que tem oportunidade de bolsa, né? De muita coisa. Então, a questão da idade, o objetivo, né? A estrutura. Existem programas, muitos programas, às vezes, para quem é mais novinho, depende da condição financeira. Se você quer trabalhar, né? se quer estudar, tem várias opções. Exatamente. Ou se você quer só passear também, né? Tem intercâmbio agora que você só paga ali, você fica um tempo, mas é só pra você ter uma experiência que não é aquela experiência de turista, né? Que eu acho interessante, que eu acho legal pra caramba você... Eu acho muito legal, assim, eu não gosto de ser turista, eu gosto de ser intercambista. É maravilhoso. Você É muito mais legal. Você conseguir viver a experiência E de viver de quem tá ali todos os dias, de como é cultura, como é tudo, né? Qual que era o objetivo do seu primeiro intercâmbio? Era aprender inglês. O meu E também. aí, era O meu aprender também. inglês. Acho que de todos nós, né? Na faixa etária que a gente foi, né? Eu acho interessante o seguinte, eu indico para todo mundo fazer um intercâmbio mais ou menos na idade que a gente fez aqui. Por quê? Você adquire você aprende outro idioma, mas você adquire também independência. O tanto que a gente aprendeu independência. Autonomia, né? Que a gente teve autonomia. Autoresponsabilidade. Exatamente, porque a gente não era só com a gente. A gente cuidava a gente tinha que cuidar de outro. Olha, eu gostei muito do programa do IMCA, porque, né, lá no acampamento, porque é exatamente isso que você falou, né, Isa? É no mínimo 20 crianças numa cabin a gente chamava casinha, lá ficava com os meninos. Aranha, escorpião, cobra, tudo lá. Tudo.
né? Você ficou mais na raça ainda. O Ah, meu cê- tinha ar-condicionado. Ah, você não foi A overnight, minha né? também tinha. Eu fui, o meu era você foi? overnight. Você foi? Ah, Vamos nós somos explicar 3 pra... overnights Vamos aqui, meu filho. Você explicar. quer o quê? Aqui é todo mundo na raça. Vamos explicar pra plateia. Day camp era quem ia, trabalhava no acampamento e dormia na casa de família. Colônia de férias. É, isso daí. Colônia de passeio. férias. A passeio. Ficava em Muito casa bem. de família e trabalhava em colônia de férias. Muito bem. E a gente, que era overnight, né? Que é literalmente overnight. Porque você dormia e acordava no seu local de trabalho. No meio do nada. Então, meio assim, do mato. é perfil, né? Não é questão de ser melhor ou pior. É perfil, Uhum. né? E aí, enfim, e trabalhando de 7 da manhã às 10 da noite, né? Mas, em teoria, né? Porque às vezes a gente acorda até antes das 7, né? Ou Nossa. dorme mais Sim, tarde, como a sim. gente falou. Agora, o que eu acho muito importante ser colocado? Essas variáveis que eu pontuei de idade, contexto, condição financeira, é muito importante. Porque, por exemplo, uma pessoa que às vezes sempre morou em casa de família, né? E aí nunca desvinculou, ou não mora sozinho, ou nunca morou em república. Eu, quando eu fui no meu primeiro intercâmbio, eu já morava uns 3, 4 anos em república aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Então, Você conseguiu se adaptar um pouquinho melhor. eu já tava com o meu cordão umbilical aí parcialmente Sim. cortado. Isso é E legal. aí isso é muito importante, porque Sim. as pessoas esperam chegar lá sendo ovacionadas. E isso não acontece, é um nível, é um choque cultural. Demais. O povo não tá nem aí Você tem que se se você é virar. brasileiro. É. Então, aí você ainda vem a questão do choque da língua. Então, aí as pessoas ficam comparando. Ah, não, porque aqui no Brasil, sim. Aqui a gente é mais receptivo, falou mineiro. É assim. Só que não espere que as pessoas vão te tratar lá da mesma forma que você é tratado aqui. Sim. Mesmo porque se você tá aprendendo o idioma, e dá-lhe humildade. Você vai tomar Nossa. traulitada. Entendeu? Então, trabalha com a gente o nível de resiliência. E De a humildade, né? existe uma área que é chamada de inteligência cultural, né? Que é mais ou menos, assim, uma forma muito bem simplificada, como que é o seu nível de adaptação numa cultura diferente. Sim. E tem vários indicadores aí. E um deles, por exemplo, é a questão da comunicação, né? Por exemplo, Sim. quão próximo é o que você fala é próximo ao que você pensa, né? Sim. E tem as culturas que são mais objetivas, né? Então, vou dar um exemplo que eu aprendi lá na raça. Sim. Eu aprendi aqui em aula de inglês que I don't care é tipo assim, eu não tô nem aí em inglês. Quando eu fui lá para os Estados Unidos, teve um dia que eu chamei meu amigo para assistir um filme comigo. E ele respondeu, I don't care. Eu achei que ele tava, eu não tô nem aí. Sendo mal Lá, educado. eu fui aprender que o I don't care é o que eu, tipo, pra mim, either one. Assim, pra mim não faz diferença Tanto faz. se eu Faz. assistir o filme ou não. Sim. Eu vi aquilo como gente que tapa na cara. Ele tá sendo super grosso e tal. Eu falei, it's ok. Então, olha só. Então, a gente passa muita coisa que você entende errado, O que tempo você é todo. mal compreendido. Então, é muito importante as pessoas irem com o mindset de que eu estou aberta a viver outra experiência e aprender. Eu passei por Né? isso. Eu passei isso agora nas minhas férias. Eu fui pra Orlando depois de 10, 12 anos. 11 anos, sei lá. Ah, e com a sua amiga, E inclusive. com a minha amiga. Passei por isso. Porque diferença cultural e a forma como se comunica, expressão, tudo, né, influencia. Então, às vezes as pessoas se desentendem por isso. Então, o que ajuda nesse caso aí é a amizade. Tipo, apesar de tudo, tem amizade. Então, você desconsidera uma coisa ou outra. É uma coisa que eu achei absurda, por exemplo, da nossa conversa lá, foi a questão do americano, ele já tem uma mentalidade que, tipo, ele é superior em tudo, entendeu? E uma fala dela foi assim, tipo, não, você faz o doutorado lá no Brasil, mas você sabe que aqui por nada, assim, mas não sei por que ela falou, mas você sabe que aqui nos Estados Unidos o seu doutorado não é válido, né? Não vale nada. Tipo, tá, mas eu não tô fazendo pra Mentira. morar nos Estados Unidos. Se não valesse, não tinha vaga de pós-doc. Eu tenho colega fazendo Pois pós-doc nos Estados Unidos. Não sabe nem o que tá falando. Sim, Ela sim. faz mestrado, Mas eu doutorado. falo assim, porque eu não sei, foi uma coisa, eu tô tirando do contexto, eu não lembro o contexto, mas me impactou. Eu falei, Entendi. cara, mas é porque eu realmente vivo hoje, eu não saio do Brasil, sabe? Eu amo fazer intercâmbio, mas eu amo saber a data que eu vou voltar pro meu país. Eu sou esse cara, não quero sair daqui nunca. Quero fazer 1000 intercâmbios, mas eu não quero morar fora, você entende? Tipo, então, cara, eu tô fazendo meu doutorado porque eu tenho necessidade de fazer pra ficar aqui. Já pensei assim, mas se eu fizer e for pra fora, sei lá, igual na França, que eu
teria o sanduíche, teria os dois, eu teria o diploma daqui e de lá. Eu poderia ir pra lá. Mas a minha reflexão é sempre assim, não, eu não vou ficar feliz, eu não vou ser feliz, sabe? Tipo, eu sou feliz aqui. Mas assim, umas coisas minúsculas que as pessoas falam, assim, às vezes, tipo, pra elas não é nada, mas pra você às vezes tem um impacto, entendeu? Não, sim, é muito importante, por exemplo, olha só, né? Você ouviu essa frase e ela é americana, né? Americana. E você, por exemplo, é fluente em inglês. Então, eu tenho certeza que você teria argumento e nível de flexibilidade na língua para um bate-papo em cima de uma objeção, de uma discordância. Então, seu exemplo é ótimo. Sim. Porque esse tipo de coisa já acontece com as pessoas interagindo. Então, imagina quando a pessoa, ainda de novo, nessa alusão de pergunta, que ela está aprendendo o idioma e está inserida em outra cultura. Então, isso vai acontecer o tempo todo. E eu fiquei pensando nisso porque o americano, ele pensa muito em dinheiro, né? Então, um doutorado nos Estados Unidos é caro. Talvez seja isso, não sei. Eu fiquei tentando entender, entendeu? E outra coisa também, isso é uma questão muito séria, né? Existe um nível aí de débito, de dívida de pessoas na própria graduação, né? Isso são casos bizarra, seríssimos, né? Lá, é bizarro. Assim, que tem gente que passa a vida inteira e nunca pagando, pagou a faculdade. Não consegue terminar a dívida. Exatamente. Por isso que muita gente lá escolhe não fazer uma faculdade, porque é caríssimo. Eu, na época que eu fui pra lá, meu pai até sugeriu. Falou assim, por que você não fica aí? Na época que eu tava lá, o dólar tava 1,7. Né? Era muito barato. Muito baratinho. Então, aí meu pai cogitou essa hipótese. Só que quando ele viu o preço que era lá poder fazer uma faculdade lá, visto o valor que ele ia ter que pagar aqui, ele falou, não, sem condição. Eu ia ter que trabalhar lá para conseguir pagar uma faculdade fora de cogitação. É muito caro. Exatamente. Agora, vamos explorar um pouco mais também, né? A gente está aqui falando dos Estados Unidos, mas uma coisa também que eu sugiro, de repente, alguém que está ouvindo a gente... abre um pouco o escopo, né? Sim. No meu caso, da minha história, foi muito circunstancial. Eu, na minha idade, que não tinha quase intercâmbio, era caríssimo, eu conseguia, eu mentalizava que ia vir uma oportunidade, veio da YMCA, que eu consegui, com meu mérito, ir para um lugar bacana e tal, que me abriu portas. Mas, por exemplo, hoje em dia tem N bolsas, tem N oportunidades, tem muita coisa na internet. A pessoa pode estudar o idioma de graça, né? Então, tem muito. Outro dia eu ouvi também que a prefeitura aqui de BH oferece aulas de idioma. Então, hoje em dia, quem tem nível de proatividade hoje em dia, eu acho que tem muito mais acessibilidade a projetos de comunidade, sociais, que podem dar oportunidade. E vamos abrir o escopo também. A Europa é um lugar fantástico. Maravilhoso. E tem o leste europeu, né? País igual a Estônia, República Tcheca. Então, assim, que as pessoas... elas às vezes não conhecem. Eu gosto muito, sigo um cara no Instagram que é o Vinícius Zamperlini, que ele tem um cargo de liderança na Amazon, em Amsterdã, na Holanda. E ele fala muito sobre isso, né? De brasileiros que têm a intenção de migrar. Eu sei que é outro ponto, até outro momento de carreira. Né? Mas, enfim, e aí, por exemplo, para quem também tem preconceito com redes sociais, gente... Vamos treinar o algoritmo, né? Depende do que você acessa, o algoritmo vai te trazer mais do que você acessa. Eu aprendo horrores no Instagram. Eu uso o LinkedIn, né? O LinkedIn. E, enfim, e aí depende muito desse direcionamento, né? De filtrar. Então, tem muita coisa rolando, né? Diferente do que acontece... diferente não, mas assim, o que acontece, você está falando de rede social, é que as pessoas estão acostumadas a ser bombardeadas de fofoca, de dancinha, de piadas, de não sei o quê. Nem sigo. Não, então, mas aí a partir do momento que você ensina o algoritmo, igual você está falando aí, você começa a ter informação, educação, conhecimentos muito mais aprofundados, que é o que a China faz, né? A gente já comentou sobre isso numa outra oportunidade, que lá é bem restrita essa questão de rede social, de dancinha, de coisas idiotas que aparecem de TikTok, né? Lá o TikTok é utilizado para educação. Então, é educação, esporte, história de vida, de superação. É isso que é a rede social de lá. Totalmente diferente do porque lá, nosso lá ocidente, é controlado né? pelo governo, né? Lá eles têm um controle maior, né, sobre isso, né? A gente aqui, a gente tem
uma liberdade, né? Mas aí é aquela coisa, a gente também aprende a usar o livre-arbítrio, né? Sim, A gente sim. vai aprendendo, amadurecendo, né? Então aí, por exemplo, a Europa eu vejo como um lugar fantástico, dependendo da oportunidade. Eu tenho amigos, por exemplo, que tiveram bolsa para estudar fora, né? E tem as pessoas que ao longo do tempo vão construindo Sim. as oportunidades e direcionando. Outro dia, eu fui outro dia numa loja, conheci um menino novinho de 20 anos, foi super fofo, me atendeu, troquei celular, e ele simplesmente viaja com milhas. Cara, eu falei, meu Deus, estou precisando de abrir em 20 anos, entendeu? Então vamos aprender isso daí. Sim, sim. E aí nós fizemos uma troca, conversamos, e já é fluente em inglês. Que pessoa... E assim, então, existe essas oportunidades, né? E aí as pessoas hoje em dia, quem correr atrás de informação, você tem muita informação acessível. E é o que você falou também, Isa, né? A informação tá aí, é muita coisa. E é o que a gente, puxando um pouquinho pro lado acadêmico, é o que a gente estuda dentro da ciência da informação, Sim. da sociedade da informação. Sim. Que é esse combo aí de mistura de tecnologia, de volume de dados, né? Que a gente está falando. O que são dados? É tudo que a gente gera hoje em dia. É um vídeo, uma foto, tudo são dados, né? Para quem está me ouvindo e não sabe. É quando você vai lá, faz uma busca no Google, enfim, salva, não sei o quê, tudo são dados, né? E aí tem muito isso, né? Da pessoa ir tendo acesso e tal, e aprendendo a filtrar, né? Então é muito importante. Eu tenho tanta... Porque assim, pra quem tá ouvindo a gente aí e tá assistindo no YouTube, a gente tem tanta coisa em comum. Eu conheci a Dani em 2018 na pós, mas, pô, a Dani já tinha feito a UAI, né? Uhum. Falava inglês, que na nossa pós, pelo menos, é pouquíssimas pessoas que falam. Uhum. Inclusive a própria questão da pós-graduação incentivar as pessoas a escreverem inglês, a publicarem, mas que na prática não é bem assim que funciona. E em relação à pós mesmo, que a gente tem um leque aí de assuntos dentro específico da pós que eu gostaria também de falar, a questão dos intercâmbios e tudo mais. E aí eu chamei a Dani pra gente conversar sobre intercâmbio, sobre viagens, essas coisas assim. Mas justamente pelas experiências que você já teve, né? Mas, pô, a gente tem tanto conteúdo pra gravar, Dani. Tipo assim, a gente... eu perdi a hora, não sei nem quanto tempo tem de episódio. Já perdi noção do tempo. Tracking your time, né? Eu perdi totalmente. Mas assim, vamos tentar ver se a gente consegue gravar depois um episódio mais específico, sei lá, sobre a pós, alguma coisa assim. Eu chamei a Celso pra gravar com a gente, mas eu vou esperar ela terminar, ela defender pra gente gravar também. E a gente respeita esses nomes dos amigos que são pra defender, sim. né? E são... Porque assim, na verdade, da pós, a experiência que eu tive na pós de muitos anos, que agora eu já tô há um tempo, né, desde 2018, eu tenho vocês duas como amigas, assim, que são fiéis, assim, amizade que ficou mesmo, sabe? Porque tive outras pessoas que eram amigas, mas as pessoas sumiram, não sei onde estão, tipo assim, né? Que eu perdi o contato. Mas com vocês duas eu tenho esse contato e a gente tem muita coisa em comum. Aí vamos explorar. Claro. Vamos fazer outro episódio, né? Depois a gente vai conversar e vamos ver isso aí. Claro. Mas foi muito bom te receber. Não sei se tem mais alguma observação, assim, porque eu acho que agora já expandiu, a gente já, não sei se tem mais né, amor? A Dani tem compromissos. Pois é, a gente tá agarrando ela aqui, mas eu acho que por hoje, porque assim, se a gente for falar tem tanta coisa que a gente pode explorar, entendeu? É verdade. Mas eu tô muito feliz com a sua participação, com Obrigada sua presença. pelo convite, foi super agradável o bate-papo. Não, que isso. E você tem alguma mensagem aí? Final, alguma coisa que você queira? Gente, assim, várias coisas. Divulgação que você queira fazer. Tem coisa que a gente vai fazer com medo mesmo. Sim. Né? Tipo, falar inglês, viajar pra fora, mas faça de forma estruturada. Né? Sim. Não faça como eu, que saí da minha terceira experiência e fui para os Estados Unidos, aí fui olhando no grupo de Facebook e tal, e buscando oportunidade. Faça de forma estruturada, tendo um pé de meia, procurar alguém para orientar de uma forma que tenha segurança, sim, né? É bem importante. Enfim. E suas redes sociais, Dani? Como é que a gente faz para poder te encontrar? Olha, te perguntar mais coisas, compartilhar, mas... Daniele Rioga, com 2 L's, termina com E, no LinkedIn. No LinkedIn. E no Instagram, tem o Dani Rioga, DANYRIOGA. DANYRIOGA. A gente vai colocar aqui na descrição. Bacana, vou colocar.
E tem alguma coisa que você queira divulgar? Enfim, algum trabalho que você esteja fazendo? Um trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente, que eu senti muito uma carência, né? Até em questão de estrutura de colegas e tal, é uma mentoria voltada para profissional acadêmico internacional. Que são as pessoas que querem se posicionar fora, às vezes apresentando numa palestra, numa conferência, não fala inglês, ou de repente quer um pós-doc fora, um doutorado sanduíche. E aí eu desenvolvo um processo de mentoria. Que bacana. Mas, que bacana, né, que eu fui sentindo pela demanda, né, e que eu vi que as minhas aulas de inglês, elas ultrapassavam a questão do idioma, né? Porque sempre tinham questões além ali, né? E mesmo, às vezes, profissionais, às vezes alguém que quer morar fora e precisa de trabalhar alguma coisa e tal, a gente vai trabalhando em questão de currículo e tal, um direcionamento, né? Legal. E eu indico conteúdo também, porque é aquela coisa, a gente nunca sabe tudo. Tem mundo que é infinito, né? Mas eu tenho um networking bacana e tal, para ir redirecionando. Aí, nas suas redes sociais, então, o pessoal consegue entrar em contato com você para poder saber disso tudo. Exatamente. Dani, agora é minha vez de agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui. Tudo do dia de hoje, no Dia da Mulher, foi pensado para você estar aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar, por o santo bater tanto assim, né? Tantas coisas em comum, a gente ter essa troca tão legal. Sim. E eu quero agradecer você também, que está aí nos assistindo. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua paciência também, né? É um clichê, mas a gente fala assim também. E continue nos acompanhando aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, Lumina Studio BR, o nosso site luminastudio.com.br. Se você curtiu esse episódio, deixa o like, né? Comenta aí. E espalha também, né, gente? Comenta aí o que você achou legal nessa. Compartilha. Qual foi o assunto mais interessante? Né? Qual seria o assunto interessante para a próxima? E compartilhe com seus colegas, com a galera aí, né? Estamos aceitando sugestões de convidados também. Se você acha que você tem um conteúdo interessante para poder compartilhar com as outras pessoas, por que não vir gravar aqui com a gente, né? Isso. E se você quer montar o seu podcast, você ser o host, trazer os seus convidados também, nós temos um espaço preparado com equipamentos, a nossa equipe, o espaço climatizado também, prontinho para você. Atendimento VIP, né? Atendimento VIP. Cafezinho, água com gás. Chocolate. E é só entrar em contato com a seu gente. conteúdo também, né? Não somente o podcast, mas conteúdo de modo geral, a gente tem espaço aqui para você, a gente vai te atender da melhor forma possível. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais, gente. Obrigado.